Oi, como vai você? Eu estou bem e feliz. Quero que a paz de Deus reine em sua vida, em seu coração, apesar do dia a dia, apesar do cansaço, apesar de muitas atividades, apesar daquelas frustrações que são comuns, naturais, numa vida que muitas vezes foge do nosso controle, pelas intempéries dela, pelas dificuldades, pelo que vem de surpresa para a gente, por aquilo que a gente não aprende na escola, por aquilo que a gente não aprende das coisas mais importantes. Não tem a escola do amor, não tem a escola da paternidade, da maternidade, não tem nem a escola conjugal. Portanto, essa vida vai exigindo da gente cada vez mais uma dose maior de boa vontade, para nós desenvolvermos principalmente a capacidade de enfrentarmos, sem perdermos a própria razão, né? Sem que a gente enlouqueça frente a tantos desafios. Mas eu quero convidar você a ficar junto com a gente hoje para mais um programa muito especial. Nós vamos ter a oportunidade de aprender mais. E você sabe que aprender é disso que a gente precisa. Afinal de contas, nós sabemos tudo. Sabe quando aquele filósofo disse, só sei que nada sei? Ele estava dizendo que não sabia tudo, ele estava dizendo que não podia tudo, ele também estava dizendo que também não seria capaz de atingir aquela plenitude toda sem que tivesse a boa vontade de se colocar à disposição do aprendizado. Cada dia uma nova lição, cada dia uma nova oportunidade, ou melhor, durante o dia e todos os dias, outras e tantas oportunidades de aprendermos. E aqui, toda vez que eu fico frente a esta câmera, estou de frente com você, quero aprender com você também. E quero que você esteja aberto e aberta para aprender aqui com os meus convidados, para aprender a cada vez mais, ter a disponibilidade de se ver, colocar em prática, agir, e assim podermos viver com mais consciência de que alguma coisa precisa ser feito, que nada vem pronto e que nós temos muita responsabilidade frente à nossa própria existência com a bênção de Deus. Sem Deus, nada podemos. Com o Espírito de Deus, tudo nos é possível. Com a palavra de Deus, caminhos se abrem, a porta do céu é aberta para mim e para você. Aprenda de Deus, aprenda da palavra, aprenda no Espírito Santo. Hoje nós vamos falar sobre uma doença que atinge a muita gente, que causa uma certa confusão na hora do diagnóstico, que leva muitos dos familiares envolvidos na questão da bipolaridade ao desespero. O que fazer? Como agir? Que direção tomar? Mas, afinal de contas, o que é essa tal bipolaridade? O que é esse transtorno? O que é essa doença? Nós vamos falar sobre isto com seriedade e querendo também que você fique com a gente até o final para acompanhar o raciocínio com começo, meio e fim. Meu primeiro convidado, apresento para vocês, ele é psiquiatra há mais de 40 anos, doutor Irineu Reis. Bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado pela oportunidade de estar novamente aqui com você. Obrigada, prazer em recebê-lo. E Maria de Lourdes, também com uma vasta experiência na clínica e já esteve comigo tantas outras vezes e volta aqui hoje. Maria de Lourdes, psicóloga, bem-vinda. Obrigada, é uma alegria imensa estar aqui novamente com você. Obrigada, Deus abençoe muito, viu? Que esse momento de agora seja proveitoso para todos nós. Vamos ao psiquiatra perguntar o que é a bipolaridade, que transtorno é esse que confunde a tanta gente. Tem gente que até brinca, né, desavisadamente, com um mau humor, um estresse aqui, acolá, uma mudança de humor. E fulano é bipolar, nem sabe ao certo o que está dizendo, né? É verdade. Bem, é preciso que nós conceituemos inicialmente dizendo que a primeira escrita médica sobre bipolaridade foi no primeiro século após o nascimento de Cristo, de um médico grego, cujo nome eu marquei aqui era Areteus da Capadócia. Areteus, ele conseguiu juntar nesta doença as duas coisas, a depressão e a mania. E ele foi muito feliz na descrição que ele fez, porque ela subsistiu por séculos. Então, a observação dele foi muito acurada.
Mas, quando nós chegamos no século XIX, foram os franceses, 3 psiquiatras franceses, quem colaboraram para dar um formato mais atualizado ao que nós tínhamos desde o século I após Cristo. E esses indivíduos, mencionando apenas como uma homenagem, foi Ferré, em 1851, Balaguer, em 1854, e em 1889, o alemão Emil Kraepelin foi o que deu o pronunciamento final. E foi adotado pelo mundo todo. Ele chamou a isto de psicose maníaco-depressiva. Esse nome partiu dele. E ele chamou a estes doentes de ciclotímicos, porque tinha um ciclo deprimido e um ciclo maníaco. O que é a mania? É um ciclo de intensa excitabilidade. Excitabilidade, que pode se manifestar de várias maneiras. Euforia, que você mencionou, mas pode ser de outras também. Pode ser violência, pode ser agressividade, pode ser irritabilidade. Ele necessariamente não é eufórico, não, o maníaco. Então, tanto que há pouco tempo, num Fantástico, eles apresentaram uma matéria a respeito do papagaio africano, ajudando um indivíduo, um americano, que sofria do transtorno e ele era muito violento. Ele buscava brigas, etc. Até que deram um papagaio africano a ele. E ele, conversando com o papagaio, ele ensinando o papagaio a falar, porque o papagaio africano é um dos mais inteligentes. Ele e a cacatua, entre os bicos tortos, são considerados os mais inteligentes. E então ele dizia assim: calma, fique tranquilo. Ele dizia para o papagaio. E nas horas que ele entrava na mania, o papagaio dizia para ele: calma, fique tranquilo. E isto servia para ele abrandar a violência. E eles foram percebendo que melhorou. Né? Então, isto conceitualmente, então nós temos, desde a década de 60, esta conceituação de que é uma doença em que possui 2 fases. E qual é a confusão que isto gera? Como é maníaco, que é a excitabilidade, e depressiva, como diferenciá-la da depressão? Então... Aí é que fica a confusão. E eu vou lhe dizer, confusão não é só nossa, não. A confusão é no mundo todo. Mesmo psiquiatras experientes confundem estas patologias. Afinal de contas, né, Lourdes, o ser humano não se verifica exatamente num primeiro momento o que ele carrega na alma, que angústia carrega. É preciso um olhar mais acurado, um tempo maior. Por isso, e por outras questões também, que nós vamos citando ao longo do programa, fica difícil diagnosticar ao ponto uma doença tão grave como essa, né? E o fator mais complicado entra aí genética, né? Entra aí personalidade, entra temperamentos, né? Então, às vezes, a pessoa é simplesmente colérico, né? E aí ele fica numa hora de raiva e todo mundo... E depois ele se acalma, as pessoas falam, eu acho que ele é bipolar. Entendeu? Porque tem horas que ele explode, né? E depois ele acalma. Não tem nada a ver. Se você não acompanhar o paciente, sabe, o dia a dia dele, o histórico dele, não é nessa velocidade que acontece a bipolaridade, sabe? Ela vai brotando, sabe? Ela vai jorrando aos poucos. E aquilo que o doutor Irineu falou, né? Um animal acalma, consegue fazer o que o ser humano não consegue. Por exemplo, se há um homem bipolar
e a sua esposa fala, calma, ele avança nela. Entendeu? Ele não aceita a palavra de um outro ser, entendeu? Porque aí você está dizendo que eu sou o quê? Entendeu? Ele vai entender como um confronto. Exatamente, porque ele não quer. O bipolar, quando ele não aceita o seu adoecer, ele é terrível. Muito. Entendeu? Ele começa a melhorar quando ele aceita. E como é comum encontrar esse quadro do não reconhecimento, de não reconhecer, já então tem-se um problema grave aí. Como que vai buscar ajuda para algo que é tão fundamental que se tenha ajuda? Olha, uma das coisas que podem piorar, vamos falar isto, é que muitas vezes, isso no mundo todo, o diagnóstico feito pelo próprio psiquiatra é errôneo. Ele pega um bipolar, diagnostica na fase depressiva da bipolaridade como depressivo, como deprimido, e manda ver no antidepressivo. O que ele está fazendo, na verdade? Por não ter feito o diagnóstico, mudando a fase. O antidepressivo vai entrar, quando ele fizer efeito, ele vai saltar para a mania. E quem é que fê-lo saltar? O próprio medicamento. Então, por quê? Foi mal feito o diagnóstico. E isso é muito comum. Então, nesse instante, é possível que estejamos falando aqui para pessoas que têm um diagnóstico, familiares que têm alguém na família com esse diagnóstico e que esteja equivocado. Equivocado, porque foi feito um diagnóstico, infelizmente, não baseado nos dados que você mencionou, de acompanhamento. Precisa tempo. Precisa tempo. O tratamento é feito só com psiquiatra ou é uma equipe multidisciplinar? O que é o ideal? Olha, é tão vasto o ser humano que eu diria para você, cabe todos e ainda faltam alguns. Exatamente. Porque o mais interessante, doutora Irineu, é que não existe uma linha definida do bipolar. Tem bipolares que vivem mais na mania, tem bipolares que vivem mais na depressão, entendeu? Passam meses na depressão e passam uma semana na mania. Ao contrário, é verdadeiro também, entendeu? Então, você não tem uma similaridade de doença para você acertar a medicação assim exata, entendeu? É muito cruel essa doença. Por causa do conjunto de fatores, né? Há um sofrimento familiar, entendeu? Mas intenso. Quem mais sofre são quem está ao redor do bipolar, principalmente quando o bipolar não reconhece a sua doença. Quem mais sofre é a família. Entendeu? E a família não é medicada, não é acompanhada, entendeu? Por isso uma equipe multidisciplinar cabe inteira nessa doença e ainda falta. E ainda falta. Hoje, nos Estados Unidos, eles requerem nos trabalhos epidemiologistas, biólogos moleculares, patologistas, porque, bem da verdade, ninguém chegou ainda no que ela é, efetivamente. No cérebro mesmo, ainda continua incógnita. O que fez esse sujeito mudar? A gente, com a teoria eu digo teoria, ela é válida, mas é uma teoria. A teoria dos neurotransmissores. Ela é muito boa quando você está falando na fase depressiva. Mas tome cuidado. Se você souber que ele é bipolar, o antidepressivo, você pode estar dando... Ele já tem a arma. Uma bomba. O gatilho para ele disparar com o antidepressivo. Então, aí fica a dúvida. E como é que nós vamos tratá-lo? Estabilizadores de humor que existem e são pré-antipsicóticos, já de segunda geração, existem. Mas qual é o funcionamento dessa medicação no melancólico, no fleumático, no colérico, no sanguíneo? O grande problema... Não é fantástico? Fantástico. O problema todo é este. O cérebro é tão vasto e ele é capaz de produzir tantas nuances
que quando você quer abordar sobre um aspecto, você está pecando pelos outros. É verdade. Não pense que a gente está pisando em terreno firme, não. Isso aqui é um terreno vasto e, como tudo que é psíquico, é virtual. Você não tem nenhum exame objetivo até hoje para você dizer, tá na cara, olha aí. Isso não é um hemograma, isso não é um dado clínico que você pode comprovar. E aí é que está o problema. A gente continua perdido, estudando, mas perdido. Por que eu digo perdido? Quando você me pediu conceituação, eu quero dizer o seguinte. Atualmente, nos Estados Unidos, está se preparando os americanos, com exceção da França, que em 2007 se separou do modo americano de diagnosticar, e o diagnóstico americano chama DSM, está no número 4, ele influencia a Organização Mundial de Saúde para que faça o CID, que é os transtornos comportamentais. E o CID atualmente é o 10. Nos Estados Unidos, eles estão fazendo uma força-tarefa atualmente, revisando 9.000 volumes e tratados e tudo que você imaginar de papers, de publicações, etc., para o DMS-5 e para o CID-11. Por quê? Está muito mal retratado nos dois anteriores. E defasado, né? E defasado. Mas sabe qual é o problema, Maria de Lourdes? É o seguinte, eu penso sempre assim. Quando antigamente um indivíduo escrevia um tratado sobre psicologia ou um tratado sobre psiquiatria, as escolas apanhavam aquele tratado e durante anos liam por ali. Hoje, o cara que está escrevendo o tratado, ele já está defasado, porque amanhã outras pesquisas já podem ter mudado. Então, ele escreve hoje, mas ele podia escrever assim, antigamente, é o dia de hoje. Esse é o problema. Até a presente data. Até o momento. Então, vamos pontuar um pouco mais a respeito. O que pode causar um erro na medicação? Se o indivíduo que deveria estar sendo tratado como bipolar está sendo tratado apenas como depressivo, o que pode, então, quais são as reações que isso pode provocar? Veja bem, você está chuchando uma onça com vara curta. Você está dando elementos para ele aumentar o humor. Só que como ele é bipolar, ele não vai, porque no deprimido monopolar, são dois tipos, o monopolar e o bipolar. O monopolar, ele vai melhorar e estaciona. Ótimo, parabéns, o antidepressivo ajudou, a psicoterapia ajudou, houve uma série Há estímulos, estímulos neuronais que levantam o indivíduo. E ele está se sentindo muito bem e acabou. No outro, não. Você o vê deprimido, então você fala assim, não, ele precisa sair da cama, não pode, esse sujeito não pode permanecer como está. E aí, desavisadamente, você vai lá e dá o antidepressivo. Tudo bem, você o levanta da cama, mas quem diz que ele vai ficar na cama? Ele pula da cama, aí começa o desespero. Entre mania, e na mania, ele é capaz de coisas terríveis. Ele é o todo-poderoso. Ele é o todo-poderoso. Olha, ele compra sem ter fundos. Porque a mania o leva à fantasia. A mania o leva a todo desejo reprimido, entendeu? A toda uma infância miserável, entendeu? Que ele começa a se regalar, entendeu? Eu mereço, eu mereço. Ele infla o ego e ele mereço um iate, entendeu? Vai lá e compra. Eu mereço um apartamento de cobertura. Vai lá e compra. Mas ele não tem dinheiro. Não, isso é depois, isso vai dar certo. Não se preocupe. Não se preocupe. Vai cair. Uau! E aí leva ele ao pior dele, que é a base sofrida. Entendeu? Então, é nesse ponto que o psiquiatra sofre.
Aham. Entendeu? Porque quando você se alegra que o sujeito melhorou, ele te entristece pelo excesso. Não. Aí E como é você que tem- baixa ele? pra essa é baixar. a pergunta. Como é que tira ele de lá? Você tem que dar uma medicação Que o leva à que o depressão. leva pro buraco. Olha Aí o só. sujeito fala, escuta, eu te paguei para você me O ajudar. bipolar é e um você agora laboratório vivo. me empurrou. Exatamente. O bipolar é um laboratório vivo, porque você dá uma dosezinha, não saia olha, daí, por favor. Não saia. Você sabe uma coisa? Não saia daí. O mais difícil para nós é o seguinte, quando ele melhora, ele se sente muito bem. E quando ele não reconhece, ainda é pior. Aí você diz, escuta, vamos devagar, porque você está fazendo uma série de coisas. Doutor, agora que eu estou me sentindo bem, o que adianta eu lhe pagar as consultas, eu lhe pagar a terapia, se vocês, quando eu melhoro, vocês querem acabar com a minha alegria? A gente passa a ser o inimigo. É isso. E Não principalmente- aparece mais, né? Não. Não Se aparece possível, E mais. não. principalmente, imagino, se o indivíduo tinha pensamentos suicidas. Aí, quando ele está nesse quadro, ele vai dizer assim, quando eu estava tentando morrer, me suicidar, e agora que eu estou bem, vocês querem me tirar desse estado Mas de não, bom humor? não por oposição ao suicídio, não. Você sabe que é muito perigoso você pegar um maníaco depressivo em fase depressiva e quando você começa, porque ele tem um tempo de mais ou menos 6 a 7% que sai do sangue para o cérebro ao dia, o metabolismo, não mais. Então, se você fizer as contas, em média, vamos falar de 15 a 17 dias para ele estar plenamente distribuído no cérebro. A medicação, O antidepressivo. o antidepressivo. Muito bem. Agora começou o perigo. Se ele falava em suicídio, agora ele terá forças para se suicidar. Ai, meu Deus. Ele pula. É. Você tem que avisar a família. Escuta, não tira os olhos dele. Não solta por Não nada. por favor. Entendeu? Ele abriu Não a dorme janela. sozinho. Escuta, bota uma grade, sei Nada, lá. nada. Mas não deixa esse sujeito à vontade. Não deixe. Porque é nesta hora Que ele concretiza o que ele tinha na cabeça. concretiza. Eu Porque acreditava que quando ele saía do o quadro de depressivo depressão, não tem forças. agora ele vai ter. Agora ele tem. E a mente é a mesma, entendeu? Entendi. Então, se ele não alcança o ideal, ele fala, eu sou um fracassado. Sim. Entendeu? E aí ele Mas tem o forças. remédio tira ele do fracasso? Então ele fala, agora eu realizo. Eu pulo mesmo. Nós estamos conversando aqui com o Dr. Irineu Reis, que é psiquiatra, e a psicóloga Maria de Lourdes. O tema é bipolaridade, transtorno maníaco-depressivo, e sabemos que são comuns casos de transtorno bipolar em famílias que ficam completamente desarmadas, completamente impotentes frente a um quadro grave, a um quadro que necessita um olhar tão apurado, que necessita de médicos muito bem especializados, precisa muito da misericórdia de Deus, da graça de Deus para dar suporte a esse estado em que a família entra. O caso de uma esposa que tem um marido bipolar, o caso de um marido que tem uma esposa. Outro dia eu assisti um documentário, assisti alguns, e num documentário, entre um e outro, vi também uma entrevista de uma atriz que ela dizia estar no 4º casamento, e ela dizia assim, se eu tivesse medicada, tivesse tratada como estou hoje, com o perigo de ter perdido o 4º casamento, foi o marido quem disse para ela assim, ou você vai em busca do tratamento sério e toma medicação, faz o que precisa ser feito, eu não tenho condição. Mas era o 4º casamento. E ela dizia assim, se eu tivesse tratada, eu ainda estaria com o pai dos meus filhos. Estaria no 1º casamento. Ou seja, sai destruindo a vida, né? De uma maneira assim absurda, porque os que estão em torno não conseguem. Então, nisso que nós estamos dizendo aqui, ainda queremos pensar com muito carinho, com muito respeito, até o fim dessa história. E mais um consultório que se preocupa com você, com o estado da sua família, com o seu estado físico, mental, espiritual, para dizer a você que entendemos que isso não é fácil, não é simples, não é só um caso de ir num primeiro médico e já sair de lá com o diagnóstico e com tudo resolvido, que aquela medicação é a medicação. Então, abra os seus olhos, abra os seus ouvidos, abra o seu coração e sintam o nosso carinho, o nosso respeito pelo seu desafio como alguém que tem esse transtorno e como um familiar.
tá bom? Nosso carinho e o nosso desejo de que luzes se acendam para que você compreenda algo que dê a você suporte e coragem para enfrentar. E nós queremos também deixar com você palavra de esperança ainda no programa de hoje, porque nem tudo está perdido, hein, minha gente? Você sabe que o consultório de família também está na rádio, é toda semana. Toda segunda, às 10 horas da manhã, tem consultório de família na rede de Rádio Novo Tempo. Você vai dizer, mas Darlide, na minha cidade não tem Rádio Novo Tempo. Faz o seguinte, acessa aí na internet, novotempo.com/rádio, e você vai acompanhar toda a nossa programação. Mas temos uma rede de rádios espalhadas pelo Brasil. E você que acompanha, muito obrigada também. Nós vamos para o nosso intervalo, é bem rapidinho. Vamos voltar conversando com o Dr. Irineu, que é psiquiatra, com a psicóloga Maria de Lourdes, sobre o tema transtorno maníaco depressivo ou bipolaridade. Até já. Fica aqui com a gente, continuando o nosso consultório de família. Você é a nossa família aqui, sempre na Novo Tempo, acompanhando cada programa. Mas você que estava zapeando, chegou aqui no nosso canal, fica com a gente. Sempre um programa muito, muito especial para você. Esse aqui é sobre família. Hoje nós estamos falando sobre transtorno maníaco depressivo, o famoso bipolar. Tem alguém assim na família, ou você mesmo que está nos assistindo tem esse diagnóstico. Uma coisa que é importante dizer é que você não é a doença, não é? Você é um indivíduo que tem nome, que tem uma história, que tem um registro, tem uma vida, uma existência. Eu acho importante dizer isso, né, doutor Irineu, que é o psiquiatra que está participando aqui com a gente hoje, que é meu convidado, juntamente com a psicóloga Maria de Lourdes. Acho que é sempre importante a gente separar uma coisa da outra, senão assim, tudo... Qual o seu nome? É José da Silva bipolar. Também não é assim, né? Você tira a identidade da pessoa de outra maneira e dá a ela só o diagnóstico e fica por isso mesmo. Aí se perde, eu acho que faz um pouquinho mais mal do que qualquer outra coisa. Estou errada? Não, certíssima. Você sabe de uma coisa? Um dos grandes erros, vamos citar uma outra especialidade médica que muitas vezes ocorre isto. Eu estou rindo pelo seguinte. Muitos gastroenterologistas dão uma lista para o coitado do que ele não pode comer, tão grande, que ele sai de lá desesperado, isso aqui não, isso aqui não. E se ele for a um restaurante, o cozinheiro não sabe o que fazer para ele, então ele tem que dar a lista para o garçom e falar assim, olha, vai lá na cozinha e diz que tudo isso aqui não pode. O sujeito, ele se transforma num estômago ambulante. Espera um pouco. Ei. Tem uma vida, meu Deus. Tá bom, dói o estômago, tem gastrite, tem úlcera, etc. Mas nós temos que ter o devido cuidado para não transformá-lo, de repente, num órgão ambulante. Assim como é o estômago, também é a cabeça. Ué, por que não? Não é? Mesma coisa, está no mesmo corpo. Então, uma questão interessante que essa rotulação vem do próprio paciente ou da família. Entendeu? Ai, coitado, ele é bipolar, entendeu? Ai, sabe? Ele está falando, a mãe ou a mulher atrás dele, sabe? Isso acontece assim, normalmente. Ou então, ele, sabe o que é? Eu vivo em depressão porque eu sou bipolar, entendeu? Então, isso acontece muito mais por ele mesmo. É uma questão comportamental. Obviamente que isso não contradiz a necessidade de reconhecer o quadro, né? O que faz falta quando não há o reconhecimento de ter um adoecimento importante e que precisa buscar ajuda, aquela negação para si mesmo, para si mesmo, não para a sociedade, entendeu? Quando você assume o seu eu, né? E você não pode chegar proclamando assim, eu sou bipolar, entendeu? Porque você assume essa identidade. Agora as pessoas vão te olhar como, né? Não, e o pior de tudo, a sua mente acredita nisso, entendeu? Então você passa a sua vida inteira sendo isto, que você está formando, entendeu? É a mesma coisa que você fala, eu sou inteligente, eu sou bonito, eu sou capaz. Você vai se transformando em algo parecido com isso. Eu sou bipolar, eu sou bipolar, eu sou bipolar. A sua mente acredita e passa a se comportar assim, então ela te aceita nas duas fases e você nunca se aproxima
de um equilíbrio que jamais será... Eu sempre penso assim, aqui é uma linha, né? Ou você está lá, ou você está lá. O bipolar, ele jamais chegará na linha. Entendeu? O transtorno faz caminhos no cérebro dele que ele não consegue chegar na linha, mas ele chega muito próximo da linha. Entendeu? Então, quando ele chega próximo, ele começa a entender a sua condição. Quando ele começa a subir, ele fala, opa, estou indo para cima, deixa eu voltar, entendeu? Quando ele está descendo, ele fala, opa, deixa eu... Né? Então, nós estamos falando um pouco de autoconhecimento, sim, a respeito da doença. Por exemplo, num dos documentários que eu vi, a moça dizia assim, se eu fui para uma festa, comecei a ficar muito alegre, muito agitada, mas amanhã é outra festa do Natal, e ela se reconhece, ela diz, não, eu preciso ficar quietinha. Aí ela se recolhe para não estressar a mente. Então, ela chegou numa fase de entendimento. E isso é que é o ideal. Maravilhoso. E não deixou medicação. Não. É muito raro Não alguém se deixar vitimizou. medicação. Muito raro. Não deixa o acompanhamento ao psiquiatra, ao psicólogo. Não, mas espaça mais, entendeu? E o acompanhamento vai porque ele não se aceita o bipolar. Entendeu? Você pode trabalhar assim, eu estou bipolar neste momento em tratamento. Né? Eu estou buscando conhecimento, eu estou buscando ajuda para que eu possa estar num equilíbrio e não ir para os extremos. Né? Quando eu me reconhecer, eu me respeito o suficiente para voltar ou para subir, entendeu? Isso é um autoconhecimento que você pode sozinho nunca, sabe? Mas leitura, oração, cuidados, né? Busca de conhecimento, acompanhamento, você vai aprendendo a lidar com o seu eu, porque é uma doença cruel, ela te maltrata e ela não te mata em si, né? Ela não é uma doença que te leva à morte, não leva. entendeu? Em si. Em si, mas aí né? o quadro em Ela torno... te induz, né? Mas ela não te leva à morte em si. O interessante seria abordar também uma coisa que, até agora, aí entra como a mente humana é diferente dependendo da cultura. A bipolaridade é muito mais significativa nos países ocidentais do que nos países orientais. Por quê? Talvez, sempre Esse tema vai em torno esse do talvez, tema né? tem sempre um talvez. O talvez seja o seguinte, a cultura, às vezes, quando ela é vasta, ela é milenar, vamos dar um exemplo. No Japão, um indivíduo que tem depressão ou esquizofrenia, ele pode passar desapercebido. Porque o japonês, culturalmente, é quieto. E ninguém vê nada de extraordinário na quietude dele. Deixa ele em paz. É cultural. Cultural. Agora, aonde é fácil você diagnosticar? Na Itália. Se a gente puder dizer assim, a maioria dos italianos são maníacos, porque eles descem do carro, mamma mia, faz um carnaval louco. Se ele ficar quietinho, ele chama atenção. No Japão, não. Ele vai chamar atenção como maníaco, na hora que ele estiver excitado. Mas na hora que ele estiver quietinho, ele passa desapercebido. Então você vê que há uma influência cultural também, que não pode ser negada. Na percepção do adoecimento, a percepção da né? doença pelos demais. Você veja, encontraram alguns anos atrás um japonês na selva, lá nas Filipinas, que ele é soldado japonês. Ele não sabia que a guerra havia acabado. Ele passou mais de 30 anos, já não tinha mais farda, porque virou farrapo e tal, ele se cobria lá com as costuras de animais que ele matava, e ele cria firmemente que o Japão venceria a guerra. Então, ele passou isolado durante 30 anos. Esse isolamento, eu diria para você,
veio através da cultura dele. Porque na cultura ocidental, ninguém ficaria 30 anos enfiado num buraco, numa mata, achando que o camarada vai em busca de outra coisa. Ele tem essa competitividade cultural. Ele tem esse, não é verdade? Essa busca contínua por progresso. Tem isso. É isso. Amados, o que tem um transtorno maníaco-depressivo, carece de ele fazer, por exemplo, terapia também? Ou só a medicação, só o acompanhamento psiquiátrico? Como é que trabalha? Depende da fase. Nas fases em que ele afunda e nas fases que ele se levanta, é medicação. Nas interfases, todo mundo precisa de uma terapia, né? Tem que ajudar. Todo mundo tem que ajudar. Caminhadas, né? Alimentação leve, sabe? Para não excitar muito. Nós sabemos disso, né? Existem tipos de alimentos que excitam o cérebro, né? Os cafeinados, né? Os apimentados, muita massa, há um acúmulo de energia. Você imagina a metanfetamina, anfetamina para um indivíduo desse. Então, Pai do céu. Vira uma bomba, entendeu? Então, se você tem uma alimentação mais saudável, caminhadas diárias, né, exercícios na água são calmantes, né? Então você vai cuidando do seu corpo, né? No acompanhamento psiquiátrico, a medicação vai te ajudando. No acompanhamento psicológico, você vai tendo entendimento da doença e uma compreensão de como lidar com ela, com os familiares. Rever o passado, trabalhar perdão, gratidão. Então, você vai entrando num equilíbrio que você consegue ficar ali próximo da dita normalidade, né? E assim, analisando quem eu sou, né, em termos de personalidade, em termos de temperamento, quem sou eu? Né? Então, como a doença vem a mim? Em que momento que ela vem até mim? Num momento que eu discuto com a minha família e dispara em mim minha raiva e eu mudo de fase, entendeu? No momento que eu estou sem dinheiro e os meus filhos exigindo de mim, pai, eu quero, mãe, eu quero. Você vai para baixo porque você se sente incapaz de realizar. Você tem que saber, entendeu? Quando eu começo a me mover, né, para cima ou para baixo, porque aí eu paro, eu fecho essa torneira para eu... Não, primeiro eu não quero chegar lá, eu não quero descer aqui, entendeu? Então, primeiro eu, o restante do mundo vai esperar, entendeu? Mas eu vou... E às vezes você tem que ficar um dia inteiro na cama, você tem que ficar um dia inteiro quietinho para baixar. Aí então, há situações gatilho para que a doença seja disparada? Há pessoas que, sei lá, na sua adolescência, aparentemente tudo bem, juventude... De 15 a 25 anos... Ela se apresenta? São as apresentações mais... Iniciais, né? Iniciais, mais comuns. Entendi. De 15 a 25. Se não tratar a bipolaridade, ela pode ir se agravando para alguma outra doença, algum outro quadro? Sim, o bipolar, ele é muito suscetível, justamente por essa excitabilidade, que quando ele está excitável, eu tenho até que ler a colinha aqui, porque é tanta coisa para a gente pontuar bem o que é. No humor maníaco, quer dizer, excitativo, e o comportamento é de euforia, grandiosidade, fala apressada, impulsividade, libido excessiva, tem isso também, incansável, falta de discrição social, se mete no meio, dá palpite onde não deve, é um inconveniente. E o sabe tudo. O sabe tudo. E a diminuição da necessidade do sono. Nossa, a televisão já saiu do ar. E ele está lá, e ele está firme, ele está fazendo coisas. Então, isto é um dado.
Quando você pega esse dado e extrapola para o nosso comportamento do dia a dia, você imagine as vertentes que isso tem. Aonde isso vai parar? Como é que você segura essa bomba? Tá? Por exemplo, eu tive um bipolar que ele não gostava de mim, nada, e quem eu trazia sempre são familiares. O pai tinha uma farmácia numa cidade litorânea, o pai o acompanhava e a esposa. Ele não gostava de mim pelo seguinte, ele dizia para mim, todas as vezes que eu estou feliz, você vem e acaba com a minha felicidade. Você luta contra mim. Quer dizer, ele entendia que na mania estava tudo bem. Então eu vou contar um episódio. Eu ia viajar, não estaria no país por um período e deixei o colega indicado, em caso de. Faltavam uns 10 dias para eu retornar. O que aconteceu? Eles subitamente trabalhavam como arquitetos na mesma empresa. A mulher começava a chamá-los 7 horas da manhã para chegarem atrasados às 10 horas da manhã, todos os dias. Era tão lento na fase depressiva, para ele tomar banho, para ele tomar café, para ele se vestir, que a coitada ficava esperando e chegava atrasada. Muito bem. Um belo dia, ele acordou cedo, preparou o café dela e levou uma bandeja na cama. Qual a mulher que não gostaria? Era o sonho dela que o marido fosse assim. Ah, meu bem, que bom, você trouxe o café. Passou desapercebido. Ali falou mais alto o coração feminino do que realmente ela estar sintonizado com o problema. Então, ela se sentiu ótima, gratificada, e chegaram cedo até o escritório. 9 horas já estavam no escritório. Transcorreu bem a manhã e almoçaram juntos. Aí ele, às vezes, fazia visitas. Ele falou assim, eu tenho que fazer algumas visitas à tarde e você volta ao escritório. E à noite, às 19 horas, a gente se encontra em casa. Ok, foi embora. Ela não havia notado nada estranho, exceto ter recebido a bandeja de café da manhã. Ela chegou em casa por volta das 19 horas, ele chegou 15 minutos atrasado do horário combinado. Subiu e disse a ela, desce na garagem que tem uma surpresa para você. Uau! Ela desceu. Como o pai tinha uma farmácia e era muito conhecido como comerciante há muitos anos, ele levou um poisézinho que ele tinha, um carrinho lá na agência, empurraram 2 carros zero, ele acenou, tudo sem fundo, cheques e tal, e pediu para que viesse um motorista trazendo da esposa, que depois ele mandou fazer um laçarote lindo tal para entregar para ela, na garagem, estava lá, e o dele novo. Né? Ela quando viu, falou, ai, Deus do céu, agora foi para o brejo, eu tenho que ligar para o pai dele que ele entrou em mania. Subiu e falou, bem, como é que nós vamos pagar isso? Nós temos que devolver esses carros. Ele falou, calma, vai entrar tanto projeto, você não imagina. Mas, escuta, ele era empregado. Se entrasse esse projeto, era para o patrão, não era para ele, não ia ganhar nada. Deus. Ele ia só trabalhar mais. Fique tranquila. Dormiram, a mulher, se é que dormiu, né? Não sei os detalhes, porque eu não perguntei. Mas, no dia seguinte, nós não iremos esta manhã ao escritório. Não? Por quê? Eu tenho outro presente para você. Deus, Pai, o que é agora? Entra no meu carro. O novo. O novo. Foram a um apartamento, que eles moravam numa cidade litorânea, de cobertura, carésimo. Ele levou até o terraço e falou, olha que coisa maravilhosa o mar. Olha que coisa linda. Comprou uma cobertura. Havia comprado com cheques pré-datados, de grande valor, a vencer a 60 dias, a 90, a 120. Bom, ela ligou de lá de cima, desesperada, para o pai. Falou assim, escuta, nós temos que desfazer toda essa mixórdia aqui, que foi feita agora. Muito bem, para ser rápido, em seguida, a própria construtora colocou o jurídico dela para ajudar a ele e a esposa a desfazerem do negócio.
E o pai pegou o advogado contratado da empresa e uniu os dois. Tá bom. E, de repente, os dois advogados apareceram no consultório com uma brilhante ideia. Sentaram os dois, se apresentaram No seu consultório? No meu consultório. Engravatadinhos, bonitinhos. Doutor, nós estamos aqui, a coisa é rápida. Basta o senhor dar um laudo que nós vamos entregar ao juiz de que ele comprou esses objetos, estão doentes. Simples, aparentemente, na cabeça deles. Eu virei e disse assim, eu dou o laudo, sob uma condição. Vocês vão subir 2 quarteirões, entrar à direita e tal, chama-se Domingos e Moraes, que é o consultório no Paraíso. Vocês estão na Domingos e Moraes. Avancem 5 quarteirões, na metade tem um tabelião. Vocês vão lá. Vocês dois vão passar a ser tutores dele, responsáveis pelos gastos, por tudo que vai acontecer com ele. Se vocês assinarem como tutores, vocês me tragam, passado em papel, no cartório, e eu faço em seguida o laudo para o juiz. Ele me olhou assim, como se agora o psicopata fora eu. Eu falei, doutor, que é isso? Você está brincando, né? Eu não sou um pai de pançudo. Como? Como assim? Nós dois assumimos a responsabilidade de tudo que ele gastar. Eu falei, escuta, o que vocês vieram me pedir vai acabar com a carreira dele. Ele é arquiteto. Ele ganha com a esposa. Ele assina plantas. Ele tem responsabilidade como arquiteto. Vocês levam para o juiz, eu dizendo que ele fez as compras de maneira totalmente fora da sua normalidade. Você acha que o juiz vai dizer assim, bom, para compra o senhor então estava doente, mas para assinar plantas o senhor está bem. Você acha que o juiz vai interditá-lo? Exato. E interdita mesmo. Interdita mesmo. Agora, eu estou pensando aqui, aproveitando esse finalzinho, assim, acho que deu para o pessoal entender a que ponto chega alguém num quadro de mania, né? Um ponto de comprar uma mansão, uma cobertura, sem ter como pagar. De hipótese alguma. E aí Por isso que não dá para não ter acompanhamento familiar, porque o bipolar, ele mente. Entendeu? E se você não tiver... Mas é uma mentira, coitado, dentro da inflação do ego dele, claro. Porque ele está feliz com a mentira. Mas como que essa mulher deveria reagir? O que ela pode fazer? O que aquela esposa, aquele pai e mãe ali podem fazer? Olha, depois de meia dúzia de ocorrências... De estar na mania e na depressão, você aprende. Entendeu? Como? Depois que você aprende. Você aprende. Quando ele começa a sair, o jeito dele andar, você aprende, opa, está saindo. Entendeu? O jeito que ele levanta de manhã, ela sabe, mas, tá saindo. Mas ok, ela você reconhece. apontou muito bem uma coisa. É preciso três situações de permuta rápida, né? Entre a depressão e a mania. Porque da quarta em diante, isto vai se repetir. Então, as 3 primeiras, vamos dizer, serviram como advertência familiar. Da quarta em diante, minha filha, não pode negar. Psiquiatra, liga para o psiquiatra. Aumenta a medicação, diminui a fala medicação. com a psicóloga, escuta, dá para a gente conversar com ele, porque ele está se outra recusando. sessão, ele está furioso com o psiquiatra, dizendo que o psiquiatra quer acabar com a vida dele, agora que ele está feliz. Exato. Então, é complicado, mas a interferência familiar é imprescindível. E eu fico pensando que essa família precisa, os membros, principalmente os que estão mais diretamente ligados, precisam de um acompanhamento psicoterápico, né? Porque senão vira 4 casamentos, exatamente. entendeu? Porque não há como suportar. Lógico. Entendeu? E é duro você né, se casar com um homem ou com uma mulher, que você coloca seus sonhos ali, de repente, tudo desanda numa bipolaridade, entendeu? Quantos anos você vai aguentar isso? Então, resumindo, qual é a esperança do bipolar? A esperança do bipolar é ser tratado convenientemente ao longo da vida. Ok. Ao longo da vida.
Ele pode diminuir essa medicação, ele pode diminuir as sessões de terapia ao longo da vida, mas ficar sem... Este impossível. filme não chegará ao the end. Não. Enquanto ele existir, não. A grande dificuldade é ainda encontrar o diagnóstico certo, a medicação, mas o pior de tudo é abandonar o medicamento, o pior de tudo é não procurar ajuda psiquiátrica, isso é o pior de tudo, né? Mas enquanto condição de buscar um profissional, estar medicado, quer essa medicação esteja acertada ainda ou não, mas há um processo em andamento. Olha, eles são vezeiros de inúmeros profissionais. Quando eles nos procuram, eles já trazem históricos. Eu já fui fulano, de outrano, de secano. Eles têm uma lista completa do que eles já foram. E é possível, você disse anteriormente, vamos pontuar outra vez, é possível chegar próximo a uma vida normal. Trabalhar normalmente, se relacionar normalmente, dentro de um espectro de um cuidado de olho. Que existe um quadro ali a ser observado. Nós temos que dar a equação do escoteiro. Sempre alerta. Sempre alerta. ligado. O cuidado com uma vida o mais próximo possível de uma qualidade razoável, assim, né? No que diz respeito à atividade física, a uma alimentação mais adequada, horas de sono mais adequado, buscar desenvolver um estilo de vida o mais saudável possível para que você tenha como coadjuvante aí a medicação, o tratamento, como, sabe, e você sendo o ator principal na direção do trabalho de viver, né? De cuidar da sua existência, por aí. É um grande ponto, né, que o bipolar ele tem que saber, bipolar, você faz a sua família sofrer. Você não quer isso, mas você faz a sua família sofrer. Então, as pessoas ao seu redor te amam, elas não merecem sofrer. Então, comece a se cuidar. Comece para que você fique bem e todos ao seu redor que merecem estar ao teu lado também fiquem bem. Bonita essa sua fala sobre merecem estar com você, né? Não é o caso de você dizer assim, minha família sofre, vou me atirar da janela. Não, a sua família não merece perder você, a sua família merece ganhar você para a vida. Exatamente. Pense nisso, tem amor aí nesse esquema. Você não é o peso na vida de alguém, você é a solução para a vida de alguém, desde que você se veja como alguém que atua positivamente em fazer o outro feliz. Vai nessa direção. O bipolar é um amante maravilhoso, entendeu? Todos dizem isso, entendeu? Uma mulher bipolar, ele ama intensamente, ela ama intensamente. Então, ela merece estar ali dando felicidade e não dando mal-estar na família. Mas você me fez lembrar o seguinte, uma vez, pela primeira vez, veio um bipolar, primeira consulta. E quando eu vi a atitude dele tão exaltada, eu falei, escuta, o carro, você veio guiando? Vim. Então, a sua esposa guia, a senhora guia. Então, deixa ela ir guiando, não vá você. Ele virou para mim e falou assim, nós temos 2 carros, ela guia o dela, no meu ela não põe a mão. Uau. Eu falei, meu querido, não se trata de botar a mão ou tirar a mão. O problema é para sua proteção. Não utilize o veículo agora. Utilize. Bom, foi a mesma coisa que mandar ele sentar e andar. Nesse tempo não havia celular, já faz muitos anos. Daqui a uns 20 minutos, ele bateu no consultório e apareceu. Posso dar seu telefone? À vontade. Eu subi a rua e eu achei que o táxi estava mais longe, só que ele estava mais perto. E eu entrei no táxi, ainda bem que o cara está vivo, porque eu entrei da metade para trás do táxi e acabou. Ele não deixou a mulher pegar. Então, o que você disse, merece. Ele merece amor, mas muitas vezes ele não quer fazer sofrer, mas ele faz sofrer. Obrigada, doutor Irineu Reis, obrigada, Maria de Lourdes. Ainda diríamos mais, mas contanto que você tenha entendido que nós temos uma preocupação só, que você esteja bem.
Se ame, se valorize, Deus é com você, Deus ama você, independente do seu estado, Deus ama você e tem graça do céu para a tua vida. Beijo e até semana que vem.